Quem não achou, fala: espere por mim. Alguém ficou com vergonha de falar, né? Marcos 2, amém? Vamos ler então. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, diga Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Se assente dando glória a Deus, aleluia, mantendo sua Bíblia aberta. Gostaria de meditar nessa noite no seguinte tema, e eu gostaria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse para ela: abrindo espaço para um milagre acontecer. Diga novamente: abrindo espaço para um milagre acontecer. O Espírito Santo colocou isso em meu coração nessa tarde. Quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, ele começa apresentando João Batista, o ministério de João Batista, e logo na sequência nós vemos a respeito do batismo de Jesus e a tentação que Jesus passa no deserto. Marcos, ele vai passando rapidamente por esses fatos que são mais detalhados, por exemplo, em Mateus. E Jesus, ele sai vitoriosa dessa situação no deserto. Mais adiante nós vemos o chamado dos primeiros apóstolos: Simão, André, que eram irmãos, João e Tiago, que também eram irmãos. 4 pescadores que o Senhor faz um chamamento, faz uma convocação para que eles fossem ali, largassem as redes, abandonassem todas as coisas e a partir de então seguissem a Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fala essas palavras e tão logo eles passam a seguir a Jesus. Jesus sai vitorioso do deserto. Jesus faz a sua convocação aos seus primeiros discípulos. Eles são atraídos por tamanha glória e pela graça que havia em Jesus Cristo. Mais adiante nós vemos Jesus, a partir do versículo de número 21, ensinando ali em Cafarnaum, na sinagoga. E olhar o versículo de número 22 do capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que ele ensinava com tamanha autoridade, que isso era notório aos olhos de todos que ali estavam presentes, e eles ficavam se perguntando: quem é este homem que fala com tanta autoridade? Ele não fala como os escribas e como os ensinadores do nosso tempo, mas ele fala com tamanha autoridade. E nessa mesma ocasião se levanta um homem também que estava endemoniado, e ali o Senhor repreende aquele demônio, e aquele demônio ele é expulso para a glória do nome do Senhor. Mas adiante nós vemos ainda em Cafarnaum, Jesus curando a sogra de Pedro. Irmãos, Pedro também tinha sogra, amém? Não é só eu e você não, Pedro também tinha sogra. E Jesus foi até a casa de Simão Pedro para estar ali. Quando ele chega naquele lugar, diz
diz a palavra do Senhor que ela se encontrava com febre, e o Senhor ali a toma pela mão, coloca de pé, e a mulher já começa a servi-los, irmão. Foi algo imediato e maravilhoso. Jesus, ele começa o seu ministério fazendo milagres, maravilhas, fazendo grandes coisas, mas também operando nas pequenas coisas. Querido, o Jesus que faz grande milagre é aquele que também cura da febre. Ele é o Deus das coisas grandes, mas Ele também é o Deus das coisas que aparentemente são pequenas aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ele segue dizendo que Jesus, ele também cura muitos enfermos, lá no versículo de número 32, e pessoas que estavam possessas por espíritos imundos. O ministério de Jesus, ele começa e logo começa com um inimigo tentando atrapalhar a grande obra que Jesus tinha a fazer nessa terra. Irmãos, você não vai ver relatos ali de demônios antes da aparição de Jesus, assim diretamente tentando confrontar Jesus. Jesus quer pregar a palavra na sinagoga e aparece um homem com um espírito imundo, e Jesus repreende aquele espírito e não deixa falar para que ele não atrapalhasse o ensinamento da palavra. E Jesus aqui ele vai curando, libertando pessoas. Jesus ele começa a ser afamado por toda a Galileia, quando lemos lá no versículo de número 28. E assim, querido, nós vemos terminar o capítulo de número 1, Jesus curando também um leproso. Jesus passava de aldeias em aldeias pregando a palavra, como nós lemos lá no versículo de número 38. E agora Jesus cura um leproso da sua condição, da sua lepra. Jesus o adverte, Jesus o assevera, dizendo: olha, não vá, não fale para ninguém, faça o que é dito nas escrituras, o que é dito para fazer diante do sacerdote, se apresente diante dele. Mas, querido, aquele homem não pôde conter-se, ele começa a testificar dos milagres, e publicamente ele começa a falar das maravilhas que Jesus havia feito sobre a sua vida. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Quando lemos em Mateus capítulo 4, versículo de número 13, a palavra de Deus vai dizer que a partir daquele momento, Jesus ele muda-se, ele passa a habitar em Cafarnaum. Jesus não foi bem recebido por aqueles que eram da sua cidade. Eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. E o próprio Jesus vai dizer que o profeta ele não é bem visto na sua própria casa, na sua própria nação. E Jesus sai dali e passa a habitar em Cafarnaum, onde ele começa a conhecer e a ver os seus discípulos que ali estavam, os seus primeiros discípulos. E agora nós lemos no capítulo de número 2 que se passaram alguns dias. Jesus havia pregado em Cafarnaum. Por onde Jesus passava, a multidão ia atrás de Jesus, querendo milagre, querendo, olha, que Jesus realizasse alguma maravilha, que ele expulsasse os demônios das pessoas. Mas quando lemos o versículo de número 38 do capítulo 1, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: olha, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso eu vim. Vamos então às aldeias vizinhas para que eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Perceba que todas as vezes que Jesus se levanta para ensinar, o inimigo também ele se levanta. Pessoas endemoniadas, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus não deixava os demônios falarem. É como é diferente de algumas igrejas que fazem entrevista com o diabo. De onde você vem, de onde você vai, para onde... Jesus não fazia isso, irmãos. Sabe por quê? Qual era o propósito do inimigo? Era não permitir que o ensinamento, que a palavra adentrasse no coração das pessoas. O inimigo queria fazer um showzinho particular para tirar a atenção das pessoas para a preciosidade dos ensinamentos que Jesus estava entregando. E Jesus falou: peraí, eu estou cercado de muita gente. A multidão, na verdade, não quer ouvir a palavra. A multidão, ela quer milagre, ela quer ser curada, quer ver pessoas sendo livres dos demônios. Jesus não queria um ministério só de libertação e de cura. Jesus tinha um ministério maravilhoso do ensinamento da sua preciosa palavra. E Jesus disse: eu vou a outras aldeias, porque para isso eu fui chamado para fazer.
para ensinar, para trazer ensinamento. Irmãos, o que nos sustenta no dia da adversidade não é o arrepio da pele, o que nos sustenta no dia da adversidade não é falar em línguas estranhas, o que nos sustenta no dia, irmão, das lutas, das circunstâncias, das pelejas, não é o quanto de milagre nós vemos, mas o quanto, querido, a palavra de Deus, ela está enxertada dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, o quanto que isso é convicção nossa e certeza que temos em fé em Cristo Jesus. Há pessoas aqui que estão passando por situações difíceis na sua vida. Há pessoas que estão passando por lutas aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele não vai roubar a palavra que Deus ele tem para a sua vida nessa noite. O inimigo não vai roubar a palavra que Deus tem ao seu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos o versículo 45, a palavra de Deus diz que ele começa... Na parte final do versículo ele diz assim: mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes as pessoas iam ter com ele. Jesus disse: espera aí, eu vou sair de Cafarnaum, vou começar a pregar em outros lugares. Jesus ele se ausentou e foi ao deserto para orar. E querido, onde Jesus estava, as pessoas estavam atrás de Jesus. Ele se ausentou e ficou algum tempo fora, porque ele sabia que a motivação do coração das pessoas era quererem cura e querer também a libertação, o que não é errado, mas que nós devemos buscar em primeiro lugar a palavra de Deus, porque diz que a palavra de Deus é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Aí entramos no capítulo número 2, e no versículo 1 ele diz que em alguns dias depois de ele ter curado esse homem leproso, depois do nome do Senhor está sendo gritado e afamado por todos os lugares, Jesus fica um tempo no deserto e agora ele regressa para Cafarnaum. E diz que soube-se que estava em casa. Irmãos, as pessoas acabam descobrindo tudo, né? E notícia boa corre. Naquela época, irmãos, a cidade de Cafarnaum tinha entre 600 e 1.500 pessoas. Era um lugar aparentemente pequeno e um quantitativo de pessoas não tão grandes assim. A notícia ela corria de boca a boca, de ouvidos a ouvidos. E diz que soube que Jesus estava em casa. Os estudiosos vão dizer que essa casa era a casa de Pedro, onde Jesus estava ficando, onde Jesus estava morando, onde era o seu quartel-general, como assim podemos dizer. E ali começa a se juntar pessoas e pessoas. O texto vai dizer que eram muitas pessoas que nem perto da porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus ele foge da multidão que não quer ouvir palavra, que quer cura, quer milagre, quer isso, quer aquilo. Mas Jesus, querido, ele se dispõe a pregar para aqueles que querem ouvir a sua palavra. E agora, queridos, eu quero meditar com você sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Que nós precisamos abrir espaço para um milagre acontecer. Ou seja, eu e você somos agentes de milagres. Mas para sermos esses agentes de milagre, para que esse espaço possa ser aberto para o milagre acontecer, é preciso, em primeiro lugar, diga para alguém, convicção interna. Diga para alguém mais forte, convicção interna. E uma clara visão. Irmãos, nós só conseguiremos ser agentes de milagres se nós tivermos uma convicção interna e uma visão ampla a respeito de quem Jesus é. Aqui fala-se de uma história de alguns amigos, 4 amigos, que vendo a situação do seu amigo, ali paralítico, alguns vão dizer que ele estava tetraplégico, ou seja, daqui para baixo já era. E eles olham para a situação do seu amigo e olham para a presença de Jesus que estava naquela casa. Eles pensaram consigo, eu não posso deixar passar a oportunidade. Ele foi tentado no deserto e saiu vitorioso.
Tem pessoas que já o estão seguindo porque aquilo que ele fala é a verdade. Pessoas foram curadas das suas enfermidades físicas e pessoas foram libertas da sua condição espiritual, de prisão espiritual que estavam vivendo. Eu fico imaginando, irmãos, essa conversa entre esses 4 amigos e talvez até o mesmo paralítico dizendo: olha, eu ouvi falar, tem alguém que pode me curar, tem alguém que pode transformar a minha vida. E a partir de então, queridos, eles têm a plena convicção de que aquele esforço valerá a pena. Eu te pergunto nessa noite, querido, você tem convicção de quem Jesus é na sua vida? Você tem convicção do que Jesus pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas? A nossa oração, irmãos, ela não é lançada ao vento. A nossa oração, ela não é perdida. Quando nós lemos lá em Apocalipse, diz que a oração dos santos são colocadas numa taça. Ou seja, querido, todas as orações estão diante do Senhor, aquele que pode resolver as nossas demandas, as nossas causas, mas a questão é, para eu ser uma pessoa, um agente de milagre, aquele que vai abrir espaço para o milagre acontecer, será que eu tenho convicção plena em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que pode curar, como aquele que pode transformar, como aquele que tem todo o domínio e soberania sobre as nossas vidas e sobre a história dessa humanidade? Porque ninguém pode começar, irmãos, um projeto sem fé nesse projeto. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: mas pastor, fulano não acredita no meu projeto. Como que as pessoas vão acreditar no seu projeto, se nem mesmo você acredita no projeto que Deus colocou em seu coração? E o Espírito Santo nos fala nessa noite que é necessário uma convicção interna. Hebreus 11 vai dizer o que é a fé. A fé é o que? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé, primeiro, ela tem uma ação interna, nos faz acreditar. Em Hebreus 11, continuando a palavra, ele diz: pela fé, nós cremos que os mundos foram criados, que as coisas que subsistem foram criadas pelas mãos do Senhor. É a fé que nos move, é a fé que nos fez chegar até aqui nessa noite. É a fé que te trouxe da sua casa, foi a fé que te conduziu através da ação do Espírito Santo, para você estar aqui nessa noite adorando ao Senhor. É a fé, irmãos, que nos move nessa noite a adorar o Senhor, a abrir a nossa boca, a levantar as nossas mãos, a clamar e a confessar a Jesus Cristo como suficiente Salvador da nossa vida. É necessário, primeiro, uma convicção interna. Jesus não vai fazer nada através de nós se Jesus não fizer algo primeiro em nós. Jesus não está interessado no que você vai fazer, Jesus está interessado no que Ele vai fazer na sua vida. E a partir de então, querido, você vai ser usado para a glória de Deus. Irmãos, quem tem vindo à escola bíblica, eu creio que sai impactado, porque Deus usa homens extraordinariamente comuns. Hoje estudamos sobre João, o irmão de Tiago, um desses que foi chamado por Jesus. Hoje conhecido como o apóstolo do amor, mas nem sempre a vida do apóstolo foi assim. Ele era rude, ele era bruto. Ele foi aquele que orou, falou para Jesus: olha, se o Senhor quiser, nós podemos orar e pedir fogo do céu e destruir esses samaritanos. Irmão, olha a cabeça do homem. Em outra ocasião, ele voltou do monte da transfiguração com Jesus. Ele, Simão Pedro, Tiago, João estava ali e eles descem do monte da transfiguração, viu a glória de Deus, um pouquinho da glória de Jesus, viu Moisés, viu Elias, e eles descem do monte, irmãos, e quando ele volta, ele repreende uma outra pessoa porque estava pregando e não era do grupo deles. Percebemos quem era João Batista e quem foi o João Batista que falou a respeito do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. O homem que pedia fogo do céu foi o mesmo que depois foi transformado por Deus e que falou assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aquele que ama, ele é nascido de Deus. Aquele que ama conheceu a Deus, mas aquele que não ama, ele nunca viu a Deus. Leia as cartas de João, querido, você vai ver a transformação. João foi aquele que escreveu o Apocalipse, o último dos apóstolos. O único que não foi martirizado pelos homens, mas foi pelas circunstâncias.
que foi vendo cada um dos seus companheiros morrerem um a um, sendo decapitados, torturados, crucificados, viu o seu irmão morrer em primeiro lugar, sendo o primeiro mártir da igreja dos apóstolos, Tiago, a morrer. E João foi assim, irmãos, sofrendo, sofrendo e sofrendo, mas como nós estudamos aqui, ele aprendeu o equilíbrio entre verdade e amor. Ele aprendeu o equilíbrio entre humildade e ambição. Ele aprendeu o equilíbrio entre o sofrimento e a glória, queridos. E ele tem todas aquelas visões na ilha de Pátimo que estão descritas em Apocalipse. Irmãos, Deus é o Deus que muda o homem. Deus pegou homens comuns, amassou. Deus pegou homens comuns, ensinou. Jesus pegou homens tão comuns quanto eu e você e fez homens para a glória do nome do Senhor Jesus. É preciso, irmãos, uma convicção interna, porque esses homens não se colocariam na posição de morrer por Cristo, irmãos, se eles não tivessem uma certeza de quem Jesus era, o Filho de Deus. Em segundo lugar, irmãos, é preciso assumir um compromisso com o projeto. Diga para alguém: assumir o compromisso com o projeto. E sabe que projeto é esse, irmãos? De levar pessoas até Cristo. Se queremos ser pessoas que vão abrir espaço para o milagre acontecer, irmãos, nós precisamos, assumir esse compromisso com esse projeto de levar pessoas até Jesus. Qual foi a última vez que você levou alguém até aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Qual foi a última vez que você chamou alguém para falar assim: olha, eu quero orar por você? Eu estou aqui para te ajudar. Irmão, só quem tem convicção plena é capaz de abrir a sua boca e começar a agir. Irmãos, assumir o compromisso com o projeto significa a renúncia ao egoísmo. Porque quando a gente para pensar nos nossos problemas, a gente não consegue colocar o outro no nosso projeto. Se a gente não renunciar a nós mesmos, mas renunciar também ao nosso egoísmo, a nossa oração vai sempre ser pela nossa família, a nossa oração vai ser sempre pelo nosso trabalho, a nossa oração vai ser sempre pelas nossas demandas, pelas lutas que a gente passa em casa, pelos problemas que a gente vive lá fora. A gente vive num cercado chamado eu, e que se a gente não tiver a convicção plena e não assumir o compromisso com o projeto de Deus, que é o projeto de levar pessoas até Cristo, queridos, nós vamos viver a nossa vida espiritual falando de eu e eu mesmo. É necessário uma renúncia ao egoísmo. Quando lemos Mateus 28, 19 e 20, é a grande comissão, Jesus dizendo que está naquele cartaz ali: olha, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e anunciando todas essas coisas. Ou seja, o projeto da igreja precisa ser o projeto de que outras pessoas possam ser levadas ao conhecimento de quem Jesus é. Aqueles quatro amigos, eles colocaram esse projeto no coração deles: nós vamos apresentar o nosso amigo para Jesus. Irmãos, o nosso papel é apenas levar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é apenas falar. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse levar pessoas a Cristo, irmãos, é a expressão da nossa convicção. Se eu não creio naquilo que eu estou falando, as pessoas também não vão crer, irmãos. Se as pessoas não verem em mim essa fé, elas também não terão essa fé. Irmãos, tem pessoas que estão paralisadas. Tem pessoas que estão paralisadas no pecado lá fora. Tem pessoas que não sabem quem é Jesus. Tem pessoas que já não veem mais esperança para si mesmo e por isso estão se matando, irmãos. Quantas pessoas têm morrido? São campanhas de prevenção ao suicídio, são campanhas de prevenção a tantas doenças psíquicas e tantas outras situações, irmãos, que a gente tem vivenciado, ainda mais nos dias de hoje. Pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que estão, irmãos, muitas vezes no fundo do poço, e Deus está falando: onde está a minha igreja? Onde está o meu povo? Onde estão aqueles que vão se levantar para levar Jesus Cristo até essas vidas, irmãos?
Tem pessoas que estão paralisadas, não esperem que elas entrem por essas portas. Nós precisamos levar Jesus para essas vidas. Nós precisamos apresentar Jesus para vidas que estão perecendo, irmãos. E muitas delas estão morrendo ao nosso lado. Irmãos, para abrirmos espaço para o milagre acontecer, é necessário um planejamento. Você já colocou no seu plano de vida levar pessoas até Jesus? Você colocou lá no início do ano como uma meta: eu vou ganhar 20 pessoas para Jesus esse ano. É necessário planejamento. Aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, eles saíram daquela casa onde estava o paralítico, mas eles planejaram de levar. Nós vamos levá-lo, custe a que custar. É necessário, irmãos, um planejamento. Nós precisamos colocar isso como um objetivo de vida, um objetivo de meta nossa, um objetivo espiritual da igreja, de nós ganharmos almas para Jesus. É necessário ainda uma capacidade de mobilização. Por isso que eu falei, irmãos, que primeiro nós temos que ter a convicção interna, porque somente tendo a nossa convicção interna, as pessoas vão ver que verdadeiramente você acredita naquilo que você está dizendo. As pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo propósito, elas vão se unir. Não vão unir por conta de dinheiro, não vão unir por conta de status, não vão se unir, irmãos, por conta de privilégios particulares, mas vão se unir por conta de um propósito. Sabe, irmãos, quando alguém se levanta com um propósito, Deus coloca pessoas de propósito do lado dessa pessoa. É sempre um desafio, irmãos, quando você tem um projeto de ganhar almas para Jesus. Situações acontecem, problemas vêm, irmãos, mas Deus sempre vai levantar pessoas com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito que eu e você, irmãos. É por isso que é necessário, irmãos, a gente buscarmos essa mobilização. Onde estão os outros que têm o mesmo desejo que eu tenho? O que tinha em comum, irmãos, era o paralítico. Todos eram amigos do paralítico, todos queriam ver o bem do paralítico, todos queriam vê-lo restaurado, todos queriam ver a sua vida transformada. Irmãos, o projeto de vida deles naquele dia foi: nós não vamos fazer outra coisa, nós vamos levar o nosso amigo até Jesus. E lá eu sei que uma coisa ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, irmãos, uma terceira coisa, que é a unidade. Diga para alguém: unidade. Se Deus nos coloca uma convicção, se Deus nos coloca um projeto, e esse projeto tem como objetivo ganhar almas para o reino de Deus, isso precisa mover-nos em unidade. Perceba que ao sair daquela casa, aqueles homens colocaram aquele homem em cima de uma maca ou de uma cama, e eles foram carregando, irmãos. Imagine se um deles estivesse apressado porque tinha que resolver alguma coisa mais tarde. Não tem como carregar um paralítico, irmão, se não houver uma cadência de passos. Se todos não estiverem andando no mesmo ritmo, no mesmo propósito, se não estiverem observando aquele que está em cima daquela maca e vendo se ele está bem. Para a gente abrir espaço, irmão, para um milagre acontecer, a gente tem que cuidar do processo. Não adianta ter pessoas junto de nós, ao nosso lado, se elas não caminham no mesmo compasso. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração: é necessário nós termos o mesmo compasso. É necessário a gente andar, irmãos, na mesma direção. Aqueles homens estavam carregando um de cada lado, 4 irmãos. Perceba que o peso foi dividido. Só é pesada, irmãos, a obra de Deus quando a gente não consegue dividir os nossos fardos. Quando tem muitas pessoas no mesmo objetivo, no mesmo propósito, andando nos mesmos passos, com o mesmo objetivo, irmãos, a certeza é que nós vamos chegar lá na frente. É preciso, irmãos, caminhar no mesmo compasso. Marido e esposa, é necessário andar no mesmo compasso. Filhos, é necessário andar no mesmo compasso. Igreja, é necessário nós andarmos no mesmo compasso. Não dá para um estar lá na frente, o outro lá atrás, um querendo correr porque está com pressa, o outro devagar, segurando a situação. Não, irmãos, é necessário que nós nos coloquemos no mesmo projeto, no mesmo compasso, no mesmo ritmo, deixando o Espírito Santo fazer a grande obra. Isso é uma ideia de unidade, irmãos.
Se eu consigo andar mais rápido, mas o outro não consegue, eu vou acalmar um pouquinho e vou esperar o outro. Se eu estou meio desanimado, mas eu vejo que o outro está caminhando, eu também preciso tomar a minha atitude e me esforçar para caminhar, para alcançar o mesmo objetivo, o mesmo propósito. O andar mais ou o andar menos, irmãos, depende daquele que está em cima da maca. A importância, irmãos, não é quem corre, quem está atrás, mas aquele que está em cima da maca, irmãos. A importância hoje, irmãos, não é quem canta, quem prega, quem ora, quem faz e acontece, é quem está, irmãos, morrendo sem receber a palavra de vida, irmãos. Enquanto estamos envolvidos muitas vezes no nosso orgulho, muitas vezes nas nossas questões pessoais, irmãos, as pessoas estão morrendo lá fora, e nós vamos deixá-las morrer em cima da maca, irmãos, sem apresentá-las a Jesus. Se não der para dar um glória a Deus, digam. É necessário, irmãos, uma ação estratégica. O texto vai dizer que eles chegaram até aquele lugar, havia uma grande multidão, nem perto da porta eles podiam chegar. E o texto vai dizer, lá no versículo de número 4, e não podendo aproximar-se dele quem? De Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Irmãos, quando a gente começa um projeto, a gente tem que pedir a Deus estratégias. Nós precisamos pedir a Deus uma ação estratégica. E às vezes, irmãos, não vai ser aquele algo que foi planejado outrora. Nós devemos planejar. Mas também temos que estar preparados para as surpresas, para os desafios, para as lutas que se imporão contra a nossa vida. E nessa hora, irmãos, é preciso pedir ao Espírito Santo de Deus ousadia para fazer aquilo que ninguém nunca fez. Qual é o valor de uma alma, irmãos? Qual é o valor de uma alma para Cristo? É preciso ousadia, é preciso criatividade, é preciso uma mudança de métodos. Nós não podemos, como dito aqui pela pastora Maísa, negociar a palavra, mas nós podemos mudar os nossos métodos. Hoje, com as redes sociais, nós alcançamos muita gente, irmãos. Quando estávamos na pandemia, até pessoas que estavam lá em Portugal ouviram nossa pregação. A igreja precisa se atualizar nesse sentido de, às vezes, mudar os métodos para alcançar almas. Não mudar a palavra, mas mudar os métodos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 22. Eu me fiz como fraco para ganhar os fracos. Ele diz que fez de tudo para alcançar alguns. Não está dizendo que Paulo, ele trouxe o mundo para dentro da igreja para ganhar os fracos. Não é isso. Paulo não se fez de fraco, ele se fez como fraco. Ele achou uma estratégia para alcançar aqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus, irmãos, para te mostrar qual é a estratégia para você alcançar almas, para você alcançar vidas. Aí você não sabe por que Deus te deu um dom de cozinhar. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, todo mundo gosta de comer, amém? Se for crente, ainda mais. Mas às vezes Deus te deu um dom de cozinhar e você, eu não sei como que eu vou alcançar aquela minha vizinha, convida ela para ir almoçar com você, a jantar com você. Deus te deu um dom de consertar as coisas. Às vezes você percebeu que alguma coisa lá na casa do seu vizinho não está legal, hein? Ele foi lá te emprestar um alicate, pediu emprestado uma chave de fenda. Esse sou eu que peço emprestado as coisas. Às vezes, irmãos, é uma oportunidade de Deus para você estreitar vínculos, estreitar laços. Você está lá na escola, os jovens, e você tem a luz do Espírito Santo de Deus, chega alguém para conversar com você, querido, é a hora de você falar do amor de Jesus. Você está na faculdade, irmãos, não pense que são ambientes fechados a isso, irmãos. Tem pessoas que têm pedido para que ore por ela nas faculdades, irmãos. Não é verdade, pastora Maísa? Tem pessoas que têm pedido, irmão, para orar no trabalho, ora por mim. Às vezes a gente até se constrange, irmão.
As pessoas estão muitas vezes carentes, desesperadas, elas não sabem, não conseguem ir sozinhas até Jesus, querido, mas Deus, Ele te deu um dom, um talento. Você sabe dirigir, irmãos, então leva alguém para o hospital. Você quer alcançar vidas, querido, olha, veja qual é a sua chamada, mas veja também qual é a sua paixão. Lá no presídio está cheio de pessoas, irmãos, precisando ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, eu recebo pedido de oração toda semana. Eu recebo pedidos de oração, irmãos, todas as semanas, ora por mim. Eu preciso sair daqui. E como eu não tenho muito espaço, mas eu digo assim, eu vou orar por você. E às vezes, irmãos, quando a gente volta na outra semana, a pessoa já conseguiu a sua liberdade. Já conseguiu, irmãos, coisas, irmãos, Deus tem feito coisas grandes, irmãos. Deus, Ele quer te usar, Ele quer me usar, irmãos. Deus quer nos dar estratégia, mas nós precisamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que estratégia o Senhor quer me dar. Quais os dons e talentos podem ser usados para a glória do Teu nome. Às vezes, irmão, você está no comércio e você tem a oportunidade de conversar com as pessoas, de receber as pessoas. E muitas delas vão bater e vai olhar com um semblante triste para você e você pode perguntar, está tudo bem? E às vezes a resposta que ela vai te dar, às vezes não é a que você quer e que eu quero, às vezes a gente está com pressa. A gente fica perguntando se está tudo bem, a gente já fala, está tudo bem, né? A gente não pergunta como estão as coisas, a gente pergunta se está tudo bem, porque a nossa resposta, que a gente quer que esteja tudo bem, para aí a vida continuar, irmãos. E Jesus está dizendo que Ele está criando circunstâncias, irmãos, para você ser um desses amigos para levar pessoas até Jesus Cristo. Louvado seja Deus, peça ao Senhor, eu tenho falado, Senhor, dai-nos estratégia. A estratégia daqueles homens foram, vamos pegar o nosso amigo e vamos colocar ele por cima. Já não tem como romper a multidão, não tem como passar no meio do povo ainda carregando um paralítico. Eles podiam derrubar, podia qualquer outra coisa, irmãos. Eles acham ali uma estratégia, aquilo foi no momento, aquilo foi coordenado. Talvez alguém pensou, olhou para cima e falou, eita, é lá em cima, o outro era isso mesmo, irmão. Quando as pessoas estão na mesma fiação, no mesmo propósito, irmãos, um fala, o outro concorda, um fala, querido, as coisas dão certo e o nome do Senhor é glorificado. Eu te pergunto, é mais fácil levar pela porta ou é mais fácil subir pelo telhado? Pela porta, irmãos. Às vezes levar pessoas até Jesus significa um esforço maior. Tem pessoas que vão ser exigido de nós um esforço maior. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Não desista de orar. Não desista de clamar por vidas que parece ser difícil. Olha, eu já convidei, eu já chamei, eu tenho orado, eu tenho feito convite, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus está falando, muda a tua estratégia. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que aí você vai ver o milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós sermos essas pessoas que vão abrir espaço para o milagre acontecer, irmãos, é preciso contornar os obstáculos. Diga para alguém contornar os obstáculos. Contornar esse obstáculo aqui agora. Depois a gente resolve. Em todo projeto, irmãos, nós teremos oposições. Todos os projetos nós teremos oposições. Obrigado. Quando você decidir, irmãos, colocar no seu coração de ganhar almas para Jesus, querido, vão vir oposições. Quando você colocar no seu coração, esse ano eu vou ganhar 5 pessoas para Jesus, vão vir as oposições. Lembra que quando Jesus começava a ensinar, o demônio começava a querer bagunçar a história, irmãos. Não pense que esse projeto vai ser fácil, a convicção está interna, agora ela externaliza, ela se transforma em ações. Deus coloca pessoas ao nosso lado, nós estamos no único propósito de levar a alma até Jesus, querido, mas vem a multidão, na maioria das vezes na Bíblia, ela representa um empecilho, irmãos. Como eu disse aqui domingo passado, a voz do povo nunca foi a voz de Deus, a maioria nunca representou, querido, os caminhos do Senhor. Isso, biblicamente falando, a multidão estava ali, irmãos, e ninguém queria sair do seu lugar,
Porque havia, irmãos, um egoísmo em primeiro lugar. Olha, a minha causa é mais importante do que a dele. O que esse paralítico está passando não importa. O que importa são as minhas lutas, as minhas causas. E nós precisamos, irmãos, aprender a contornar os obstáculos se nós queremos ver o milagre acontecer. Deus colocou lá no seu coração, na sua mente, o projeto. Você tem convicção de quem Jesus é. Há um desejo na sua alma de ganhar almas para Jesus, querido. Agora vão vir os obstáculos. Você começa a se levantar, você começa a trabalhar para a obra do reino do Senhor. É nessa hora, querido, que os obstáculos eles começam a vir. E é nessa hora que você precisa, com a estratégia do Espírito Santo de Deus, contornar os obstáculos, contornar a multidão. É preciso, irmãos, contornar também a incredulidade. Porque quando você arruma uma ou duas pessoas que acreditam no mesmo projeto que você, querido, vai ter 20 que não vão acreditar. Você começa algo para Cristo, querido, a maioria das pessoas, se ouvirem aquilo que você está propondo fazer, vão dizer que você é um louco. E Deus está falando através da sua palavra que é preciso nós aprendermos a contornar os obstáculos e a incredulidade dos outros. Quando lemos esse texto, nós vamos ver que se levantam os escribas. Eles vieram de todas as partes da Galileia, quando nós lemos lá em Lucas, a partir do capítulo 5, 18 em diante. Vieram de várias partes para ouvir Jesus pregar, mas eles não queriam ouvir, eles queriam julgar a palavra de Jesus. E começam-se a incredulidade, porque quando aquele homem desce no meio daquela sala, o buraco é aberto, irmãos, eu fico imaginando o barulho, eu fico imaginando a surpresa de uma pessoa descendo, irmãos. Ali talvez por cordas, eles foram abaixando aquele paralítico foi abaixando, e ele ficou diante de Jesus que estava ensinando a multidão. Aquele clarão de uma hora para outra, aquele barulho estrondoso. Talvez aquelas telhas não tivessem mais jeito a partir daquela hora. O Espírito Santo coloca, pastor, no meu coração que às vezes a gente tem que pagar um preço pelas almas. E se Deus nos deu um carro, às vezes a gente vai ter que ir lá buscar aquele que está precisando da palavra do Senhor. Gastar o nosso tempo, às vezes os nossos recursos, para ver uma alma se chegar aos pés de Jesus, irmãos. De fazer um esforço além do que a gente faz costumeiramente. E por fim, meus irmãos, aqui, o texto vai dizer no versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé. Acompanha na sua Bíblia, Jesus vendo-lhes a fé. Para que nós possamos ver, de fato, possamos ser esse agente de milagres, abrir espaços para o milagre acontecer, irmãos, nós precisamos ter fé. Eu costumo dizer que tem gente que tem febre, outros têm fé. E quando a pessoa está com febre alta, naquelas bem altas, ela começa a delirar. Isso não é fé, é febre. Mas precisamos ter uma fé ativa, essa fé operosa, essa fé que nos leva a realizar algo. É impossível, como diz Tiago, é impossível um dizer, olha, eu tenho fé, e o outro, eu tenho obras. A fé sem obras, ela é morta. É papo furado, é conversa fiada. Essa coisa de internalizar a fé é minha, é só para mim, é só para minha casa. Irmãos, isso não é a fé que Deus espera de nós. Se queremos ser de fato pessoas que vão abrir espaço para o milagre acontecer, nós precisamos ter uma fé que seja ativa em todo o tempo, e uma fé que seja operosa, uma fé que nos leve a agir, que nos leve a amar, que nos leve a fazer as coisas em prol do reino de Deus. Louvado seja Deus. E diz que Jesus vendo-lhes a fé. Mas em Hebreus 11 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não. Mas a fé ela pode ser vista. Com a incredulidade ela pode ser vista. E como que a fé e a incredulidade podem ser vistas? Pelas nossas obras e pelas nossas palavras. Jesus vendo aquela ação, aquele esforço colocado, aqueles 4 homens ali descendo um paralítico no meio de uma sala, aquele paralítico ali no meio, acreditando naquele projeto também, queridos. Diz que Jesus, vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. O texto não vai dizer vendo-lhes a fé dos 4, diz vendo-lhes a fé. Isso inclui também a fé do paralítico. Aquele que estava em cima daquela maca, ele também acreditou no projeto, irmãos. Sabe quando nós estamos cercados de pessoas cheias de fé,
4 pessoas com fé, irmãos, e aquele que está vivendo a situação de derrota, está vivendo uma situação de dor, de sofrimento, irmão, eu duvido 4 homens, 4 mulheres, cheios do Espírito Santo, se essa fé também não pega. Se isso também não olha, se esse fogo também não inflama, se isso também não vai para outra pessoa, irmãos, nós não podemos pegar a incredulidade, mas nós devemos também, repartir essa fé com aquele que está ao nosso lado. E como é bom, irmãos, ter pessoas de fé ao nosso lado. E diz que Jesus, vendo-lhes a fé, era uma fé ativa, irmãos, uma fé operosa. Não foi uma fé que ficou orando lá na casa, orando, olha meu Deus, cura lá o paralítico. Senhor, olha a dificuldade que ele está passando, irmãos. Isso é legal de fazer, irmãos, mas chega uma hora que a gente também precisa agir. Chega uma hora que a gente também precisa se juntar com outros que têm a mesma fé que nós temos. Unir a nossa fé, querido, colocar a nossa fé em ação, e como diz aquela música, vai dar tudo certo. Não é assim? Então a fé, ela precisa ser uma fé ativa e operosa. A fé, bem como a incredulidade, eles podem ser vistos. E agora eu gostaria de terminar dizendo a você algumas recompensas desse esforço. Primeiro é o perdão dos pecados. Aquele paralítico, ele queria ser curado da sua questão física, mas ele recebeu muito mais, ele recebeu o perdão dos seus pecados. Ou seja, ele recebeu salvação, e foi para esse projeto que Jesus disse que ele tinha vindo para pregar e levar ao conhecimento de quem ele era e levar salvação ao perdido. E segundo ponto, Jesus, ele trouxe cura física. Essa cura física foi muito mais do que o seu físico. Foi uma restauração completa, uma restauração física, uma restauração psíquica, uma libertação do peso da culpa. Se Jesus estava dizendo para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, aquela condição dele não era uma condição meramente física, mas era uma condição de pecado que ele estava vivendo. Ele estava vivendo debaixo de uma culpa, de um peso. Irmãos, quando pessoas estão diante de Jesus, elas podem vir com o objetivo de receber a cura, do casamento ser restaurado. Disse aquele, irmãos, mas ele não sabe que o melhor e o maior, querido, é receber a salvação da sua alma. E se eu for perguntar para muitos de nós que chegamos a Cristo, irmãos, às vezes nós somos motivados por isso. Porque estava uma situação tão difícil na nossa casa, e aí alguém convidou e falou, vamos lá na igreja. E aí o objetivo primário era, não, eu vou lá porque Jesus, ele vai mudar, o meu casamento vai melhorar. Meu filho estava nas drogas, e aí se eu for lá, Jesus vai transformar a vida dele, que ele não sabendo que Jesus fez a maior obra na sua vida. Tem pessoas que foram achando que ganhariam coisas de Deus, querido, mas foram ganhadas pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A recompensa do esforço, irmãos, é ser de fato um agente de milagres. A recompensa do esforço é participar da alegria de ver a salvação de amigos, parentes, conhecidos ou não, pessoas de perto ou de longe. Isso não tem preço. Irmãos, conduzir alguém até Jesus, irmãos, e aquela pessoa aceitar Jesus é algo que tira as lágrimas dos nossos olhos. Você já teve essa experiência, eu creio que muitos aqui tiveram, de levar pessoas até Jesus, irmãos. E eram pessoas perturbadas, eram pessoas aflitas, e eram pessoas doentes, não só do físico, mas também da sua alma. E não tem alegria, irmãos, mais indizível do que essa, do que ver pessoas, irmãos, alegres na presença, hoje na presença do Senhor. Coração restaurado, vida transformada. Não é que não tenha problemas, irmãos, mas hoje ele recebeu o melhor sobre a sua vida, que foi a presença de Jesus. Isso não tem preço. Irmãos, naquele grande dia, Jesus vai olhar para as nossas mãos e vai perguntar, como estão as vossas mãos? Irmãos, como naquele grande dia eu quero chegar e falar, Senhor, esse aqui estava lá comigo e permaneceu fiel até o fim. Aquela irmã lá também, Senhor, estava lá na igreja e foi um obreiro de valor, foi um membro de valor. Queridos, eu acho que não há coisa maior. A palavra de Deus diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos, Deus, ele está tratando dos nossos corações aqui nessa noite. É por isso, irmãos, que a gente tem que sair dessa coisa apenas do que eu preciso, irmãos, mas daquilo que Deus pode fazer através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não há alegria maior, não tem preço, irmãos, em ver alguém, olha, se entregando de corpo e alma a Jesus Cristo. E o melhor de tudo, versículo 12. E levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos. De sorte que todos, olha, diz o texto, todos se admiraram
e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa dessa. Sabe qual é o melhor do esforço, irmãos? É o nome do Senhor sendo glorificado. O melhor de tudo, irmãos, é ver o nome do Senhor ser exaltado. A multidão que era empecilho agora é a mesma multidão que reconhece a grandeza de Deus através daquele ato que foi realizado por aqueles 4 homens que com fé colocaram aquele homem abrindo o telhado e colocando diante de Jesus, aquele que podia perdoar pecados, mas também sarar a alma, o físico e todas as dimensões daquele homem naquele dia. E eu quero concluir dizendo aqui que o nome dos 4 amigos não aparece. Perceba que o nome de nenhum deles apareceu. Porque quando o nome do Senhor é glorificado, não há espaço para o nosso nome aparecer. Quando a estrela da manhã ela começa a brilhar, nós não temos espaço. Quando o sol da justiça ele brilha, irmãos, todas as trevas têm que desaparecer. Ser um agente de milagres é assumir um compromisso de levar pessoas a Cristo. Eu coloquei aqui que estas talvez não virão a Cristo se não forem levadas. Estão paralisadas, inertes, vivendo na impossibilidade da mudança e até já se conformando a isso. Devemos fazer nossa parte e deixar o mais difícil para Jesus fazer. Você está disposto, irmãos, a fazer sua parte nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Te convido a ficar de pé.